A gente trouxe o tema hoje, o Redivivo de Nazaré. Significa aquele que nasceu de novo, né? Que vive outra vez, o Redivivo, que vive novamente. E a nossa intenção hoje é que a gente possa descobrir um pouquinho mais de Jesus. Porque muitas vezes a gente pega o Evangelho do Cristo e lê rapidamente ou lê desavisadamente e não consegue beber da palavra, né? Não consegue assim aproveitar, tá bom, Paulo? Não consegue aproveitar do que está escrito ali. Então a nossa proposta hoje é que a gente possa, não sei vocês, eu sou apaixonada por chocolate. Vocês pensem aí no que vocês mais amam, né? Vamos botar um pedacinho de chocolate na boca e vamos deixar derreter. Porque o Evangelho de Jesus é esse, né? A gente vai deixar derreter, vai ouvir com cuidado, vai permitir-se entrar nas palavras de Jesus. Porque se não for assim, fica um livro datado. Fica um livro de 2000 anos atrás, escrito para pescadores, para agricultores, querida, para pessoas simples do povo, para um povo escravizado, e não serve para mim hoje com tecnologia, internet, data show, não serve, porque é um livro datado. Então a nossa proposta é fazer assim, pega um pedacinho do chocolate, põe na boca e deixa derreter, deixa Jesus falar. Vamos ouvir o que o Cristo tem para nos dizer, né? Vamos nos calar e ouvir Jesus. E o nosso tema hoje, o Redivivo de Nazaré, tem a preocupação de trazer para nós todas as vezes que o Cristo apareceu, e a gente diz apareceu, vou dar uma conceição, porque foi depois da crucificação. Então a gente sabe que não foi encarnado. Depois de crucificado, o Cristo apareceu algumas vezes e não foi encarnado. Não é a nossa preocupação aqui hoje dizer se o corpo era fluídico, se era materialização, se era ectoplasma. Não estamos preocupados com isso. Quem estiver preocupado com isso, pega o livro A Gênese, da codificação kardeciana, e vai ler um pouco sobre isso lá. Né? Lá no livro A Gênese, o Kardec vai falar um pouco desse corpo do Cristo. Tem quem tiver interesse, né? Pode ler aqui. Não é a nossa preocupação hoje. Nossa preocupação hoje é falar da moral, do ensino, do que o Cristo veio mostrar nesses momentos que ele apareceu novamente, depois da crucificação. Depois da crucificação. Vocês sabem quantas vezes o Cristo se apresentou? Vou usar a expressão se apresentou, repito, porque ele não estava encarnado. Né? Então, não é que ele foi andando até o lugar, ele não estava encarnado, ele se apresentou em outro corpo, fluídico, de outra forma. Quantas vezes o Cristo se apresentou depois da crucificação? Vocês sabem quantas? Tem a mais famosa que é Paulo, né? Se apresentou para Paulo, lá, mas sem ser essa de Paulo, quantas vezes? A gente sabe. A gente fica pensando, né? Quantas terá sido, né? A gente só lembra de Paulo, que é a mais, que a gente tem mais certeza, né? O Cristo se apresentou depois da crucificação 6 vezes. Tirando de Paulo. Não vou trazer de Paulo aqui. Porque a de Paulo foi rapidamente, foi especificamente. Aliás, quem quiser ver isso de forma brilhante, está no livro Paulo Estevão, né? De forma linda e brilhante. 6 vezes o Cristo se apresentou. Vamos entender por quê? Para quem? Qual o significado? Que sentido tinha, né? Vamos beber dessa água de Jesus, né? Bom, mas para começar a gente traz uma questão do Livro dos Espíritos. É a questão 625, eu sei que vocês conhecem a resposta, né? Mas a gente vai chamar a atenção para a pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu sei que a gente sabe a resposta, mas vamos achar a palavrinha de tropeço? Vamos achar aquela palavrinha que o Kardec colocou para ver se o espírito que vai responder é um espírito sábio? É um espírito que sabe o que está respondendo? Ou se é um espírito brincalhão, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia? Bom, guia, a gente sabe que é aquele que já passou pelo caminho antes, não é? Se a gente vai em alguma cidade que não conhece, a gente contrata um guia turístico. O guia é aquele que conhece a região, conhece os perigos, conhece as coisas mais bonitas, mostra o caminho mais bonito, não é assim? Então o guia vai te levando pela mão. Olha, nós vamos passar por aqui, porque por aqui a gente vê a praia, por aqui a gente tem acesso a uma igreja antiga e conta a história da igreja, não é assim? Não vamos por ali não, porque ali é pedregoso, ali é cheio de montanha, o carro não vai, se o carro for por ali o carro vai enguiçar. Então o guia vai... O guia conhece o local, ele conhece o caminho, então ele mostra o caminho. Pois muito bem, Jesus é nosso guia? É o irmão mais velho que já passou pelo caminho, já fez a sua trajetória evolutiva,
Então ele vem e mostra-nos o caminho. Mas aí o Kardec vem e diz assim, e modelo? Agora complicou muito essa pergunta. Não é? Porque modelo é aquilo que a gente copia. Olha só como é que complicou a história, né? Você vai numa costureira, então você leva um modelo que você quer a roupa, né? Eu quero nesse modelo aqui, ó, desse jeito. Então você leva um modelo para lá copiar, não é? Você vai chegar no arquiteto, o arquiteto faz a planta e o pedreiro tem que pegar aquele modelo e construir aquela casa. Modelo é o que a gente copia. Então Kardec já colocou na pergunta, vamos ver qual é a resposta, a gente já conhece, né? Não precisa nem fazer suspense, que é Jesus. Então ele já colocou na pergunta que Jesus é aquele a quem nós vamos copiar. Vamos ser como. Vamos ser tal como. Aí complicou, né? Se fosse só guia, tava bom, tava? Ai, meu irmão mais velho me leva. Ah, tá. Mas não é só isso, não. É aquele a quem nós vamos nos espelhar, que seremos como, a quem nós vamos imitar. Bom, aí complicou mais a pergunta. Continua Kardec assim. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, nesse planeta. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então aqui, Jesus constitui a perfeição moral. Perfeição moral, gente, é perfeição moral. Nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que tem qualidades que a gente ainda nem sabe o nome. Já imaginaram isso? A gente conhece tolerância, paciência, abnegação, renúncia, né? A gente conhece os nomes de algumas. Tem umas que a gente nem o nome sabe. Nem sabe como sentir elas. Que a gente nem nome a gente tem para elas. Jesus já tem essas que a gente nem conhece, mas as nossas em alto grau, em grau máximo, 100%, em perfeição. Então, nós acreditamos que o Evangelho de um espírito dessa envergadura deve ter alguma coisa para nos ensinar, né? Nós acreditamos que um espírito que vem até nós com essa perfeição moral e que a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei divina, a gente acredita que o que está no Evangelho não são palavras vãs, ou soltas, ou que a gente possa desperdiçar. A gente acredita fielmente, por isso somos cristãos, que o que ali está é uma expressão da lei divina. Bom, se Jesus é esse guia e modelo, perfeição moral, de qualidades que a gente nem sabe ainda ter, menos ainda sentir, né? Se ele é tudo isso aqui, ele então passou pela crucificação. E aí uma vez assistíamos uma palestra, onde a palestrante perguntou assim, quais foram as últimas palavras de Jesus na terra? Aí a pessoa respondeu, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E ela ficou brava. Não é essa a frase. E o pessoal não conseguia lembrar a última frase. Por que a gente não conseguia lembrar a última frase? Por que as pessoas ali não conseguiam lembrar a última frase? Lembraram a última frase do madeiro. Do madeiro é essa, né? Na crucificação é essa, perdoai-os. Pai, eles não sabem o que fazem. Mas não foram as últimas palavras do Cristo entre nós. Por que a gente lembra do madeiro? Porque a gente se identifica com esse momento. E a gente se identifica com esse momento e paralisa nele. O Cristo se apresenta 6 vezes depois disso. 7 contando com Paulo. Mas a gente... Mas Luciana, teve um significado. Mas é claro que teve. Teve uma importância, mas é claro que teve. Foi um momento do Cristo. Porém, ele se apresentou 6 vezes depois disso. Então tem significado, né? Vamos ver quais foram os momentos. Primeiro momento, então, sepulcro vazio. Nos 4 evangelistas, a gente tem a narração desse momento aqui, não é? Então, Jesus foi preso, torturado, né, e crucificado, e o povo e os romanos acreditavam que, na época de Jesus, as pessoas não eram enterradas, né? As pessoas eram colocadas nas pedras, em buracos na pedra. Então, ele foi enfaixado, colocado num buraco na pedra. E eles acreditavam que os seguidores de Jesus, que liam o Antigo Testamento, né, que liam os profetas diziam, o Messias reencarnará entre nós, reencarnará não, né, estará entre nós, e ressuscitará ao 3º dia. Todos os profetas diziam isso, profetizavam isso. Então os romanos pensaram assim, bom, para provar que ele era o Messias, o que o pessoal dele vai fazer?
vai lá, vai roubar o corpo para dizer que ele era o Messias, para dizer que ele ressuscitou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar uma pedra enorme na entrada desse buraco, né? dessa outra pedra, dessa caverna de pedra. Vamos botar uma pedra de toneladas ali para ninguém arrastar e vamos deixar 2 guardas na porta. E se alguém se aproximar, o guarda resolve aquilo ali para que os discípulos não roubem o corpo e não fiquem falando que esse aí é o Messias. A ideia era boa, eles só não sabiam que era o guia e o modelo, né? A ideia até que é boa, mas eles não faziam ideia de com quem que eles estavam planejando isso, né? Bom, então a narrativa é que as mulheres, dentre elas Madalena, foram ao sepulcro de madrugada para passar óleo no corpo de Jesus. Iam tirar as ataduras, passar óleo, porque não estava enterrado. O corpo, como é que o corpo ia se decompor? Lentamente. Então, passava óleo, cuidava do corpo morto, atava novamente e deixava de novo na pedra. Elas foram lá para fazer isso, cuidar do corpo morto. Quando elas chegaram, lá, pedra de toneladas afastada, o sepulcro vazio e os guardas desmaiados dormindo no chão. Então, a cena foi muito assustadora, as mulheres saíram correndo, mas Madalena ficou ali. A narrativa que a gente traz é de João, né? Maria, Madalena, porém, permanecia de pé junto à saída do sepulcro, chorando. Voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Assim, a gente só tenta imaginar, porque não temos como entender isso, né? Mas a gente só tenta imaginar o tipo de visão que ela teve. Porque Jesus se apresenta de forma... Imaginem vocês um espírito do nível de Jesus sem a vestimenta carnal, como ele se apresenta depois, não é? Ela olha e não reconhece. Ela não reconhece por quê? Estava em dor, estava em sofrimento. Ela nem imaginou que seria Jesus. Estava diante dele, mas nem imaginou. Olha lá. Jesus lhe diz. Aí nós temos um outro problema. Ela não ouviu a voz. Vocês imaginem que a voz de Jesus... né? Mulher, por que choras? A quem buscais? Ela, supondo ser o jardineiro, lhe diz: Senhor, se tu o carregaste, dizei-me onde o colocaste que eu levarei. Que sofrimento, né? Estava diante de Jesus. Viu, ouviu, mas não enxergou. Senhor, se o Senhor levou, não tem problema. Só me fala onde é que está que eu vou lá. Não tem problema nenhum. Estava tampada pela dor, tampada pelo sofrimento. O que essa mulher tinha nos olhos? A visão da cruz. A visão da tortura, a visão da dor. É só isso que estava nos olhos dela. Quando ela vê o Cristo, não dá para ver, não dá para ouvir, né? Jesus lhe diz: Maria. Opa. Aí chamou pelo nome, né? Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Raboni, né? Que se diz mestre. Tem algumas traduções que dizem, essa é a tradução do Haroldo, mas em algumas traduções diz mestrezinho, né? Com carinho mesmo, né? A Madalena tinha muito cuidado com Jesus, muito carinho com Jesus, né? Ela só reconhece Jesus quando ouve o nome. Viu, ouviu, mas quando ele chamou o nome, ela reconheceu. Não somos nós? Não somos nós? Quando a gente tem muito sofrimento, em muito desespero, em muita angústia, e Jesus se apresenta para nós através de uma leitura, de um amigo que dá um conselho, de uma mensagem que lhe aparece nas mãos, não é? Quando ele se apresenta para nós e a gente está em muito sofrimento, a gente não alcança. Mas se acontecer algo contundente, né? Nossa, quase que eu fui atropelada e não fui, graças a Deus, né? Nossa, estava muito doente e me curei. Ah, graças a Deus. Aí eu reconheço. Quando chama meu nome, eu reconheço. Mas se for sutil, se for uma presença de Jesus, a presença divina sutilmente, meus olhos estão tampados pela dor, tampados pelo sofrimento, né? É o que aconteceu com ela aqui. E aí Jesus então diz a ela, né? Ela vai para abraçá-lo e diz: não me toca, né? Ainda não fui ao Pai. Vai e diz aos meus irmãos que eu estou aqui. Vai e diz para quem? Bom, vocês imaginem o que... Não dá para imaginar, né? Aquele filme do Mel Gibson,
a Paixão de Cristo, né? Retrata muito assim, não é... Foi aquilo e um cadinho mais, né? Então, quem assistiu tem uma pálida ideia do que era uma tortura na época de Jesus, né? Ela tinha visto isso, todos eles tinham visto isso. Vocês imaginem o pavor. Então, estavam todos recolhidos numa casa, portas e janelas fechadas, Maria Santíssima junto deles, os discípulos, Madalena, as mulheres, todo mundo apavorado que a qualquer hora os soldados iam entrar pela porta e ia fazer o mesmo com eles. Porque eles eram os seguidores do carpinteiro. Então, eles estavam apavorados dentro de uma casa. Jesus diz assim, vai lá na casa e fala que eu estou vivo. Aí ela vai. Só que ela tem algumas dificuldades. Quem quiser saber as dificuldades que ela teve, Primícias do Reino, livro da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, quando ele vai contar a história da Magdala, né? Da Madalena. Bom, Jesus então aparece primeiro para uma mulher. Nós estamos numa sociedade totalmente patriarcal, onde a mulher não tem nenhum tipo de valorização, menos ainda de poder clamar alguma coisa, dizer alguma coisa. Ele aparece para uma mulher que até então não tinha tido uma conduta bacana, que é uma pessoa que se transformou, que fez os seus esforços de transformação depois que conheceu o Cristo e não se apresentou para nenhum discípulo aparentemente renomado, né? Não foi para João, não foi para Pedro, foi para uma mulher, Madalena, e pediu para que ela fosse lá falar. Tem mensagem aí, não tem? Por que Jesus se apresenta primeiro para ela? Porque ela é quem muito amava e quem muito estava em sofrimento. Então, a primeira aparição do Cristo é para quem está em sofrimento, agonia, dor. Já tem mensagem aí, não tem? Tem mensagem aí. Tem mensagem aí. Está lá em João 20, 11 e 16, né? Mas os 4 evangelistas narram essa passagem. Eu gosto do João porque ele fala que ela pensou que ele era um jardineiro. Ele é o único que fala isso. Eu gosto dessa passagem. Ao mesmo tempo, é bacana essas passagens no Evangelho porque não é cronológico. Se vocês forem ver no Evangelho e tentarem achar uma cronologia, primeiro isso é difícil de achar. Porque os evangelistas falam disso de forma como se estivessem soltas, não é? Então, o caminho de Emaús, que é uma passagem que a gente conhece bem também, aconteceu quase que paralelamente a esse momento da Madalena. Então, Jesus se apresenta a Madalena e diz, vai lá na casa e fala que eu voltei. E, paralelamente, mais ou menos nesse tempo, se apresenta no caminho de Emaús. Esse tempo durou cerca de 40 dias. Então, entre a crucificação e a última aparição a gente já sabe por quê, né? Porque ele não estava encarnado, por isso que a gente está usando esse termo, foram 40 dias. Em 40 dias foram 6 que nós temos notícia. Não é? Então, dá uma média aí, uma semana, tá, né? São aparições. Não é um convívio direto e contínuo. Né? Bom, caminho de Emaús. Aí, o que estava acontecendo aqui? Volta. Aqui. Bom, então tinham 2 discípulos, não eram dos discípulos famosos, né? Não eram dos 12, mas eram discípulos do Cristo também. Estavam caminhando, saindo da cidade e indo para a cidade de Emaús, que ficava distante cerca de 11 quilômetros. A pé, como se fazia antigamente, né? Não tinha como viajar de outra maneira. Os mais simples viajavam a pé. E era da lei hebraica que todo mundo que estivesse a caminho fosse receptivo, fosse... Quando a gente recebe convidado, como é que chama? É receptivo, né? Mas tinha uma outra palavrinha que eu queria lembrar. Bom, era da lei judaica que todo aquele que batesse a sua porta, por exemplo, que estivesse viajando, cansado, com fome, precisando de um lugar para dormir e água, seria recebido. Ó. É hospedado, mas quase que veio. Mas ainda não veio. Mas é com os também. tem um negócio do H. Bom, era da lei. Então era da lei também que se tivessem 2 pessoas ou um grupo de pessoas a caminho e chegasse alguém e pedisse, posso ir com vocês? Porque a estrada é perigosa, né? Poderia acontecer alguma coisa. Então a pessoa se aproximava e dizia, posso ir? Pode. Era da lei, você acolhia. É por isso que Jesus, quando usa a expressão
Jesus, meu HD bugou, gente. Não lembro mais nada hoje. Quando ele usa aquela passagem do homem que é ferido na estrada. Como é o nome dessa passagem? Do bom samaritano. Obrigada. Né? Ele vai dizer isso. O bom samaritano foi ferido na estrada e ninguém acolheu. Está fora da lei. Pela lei não é assim que se faz. Pela lei se acolhe, né? Então haviam 2 discípulos que estavam andando pela estrada e dizendo assim: você viu o que aconteceu com Jesus? Coisa horrorosa. Coisa horrorosa eu estou colocando, né, gente? Eles não falaram assim, mas você viu o que aconteceu com Jesus? Nossa, que morte horrível. Meu Deus, que violência, quanto sangue. Nossa, já imaginou se pegam a gente também? Naquela conversa, vibração bem baixa, né? Aquela conversa bem difícil. Nossa, mas que medo que deu, um medo terrível. Será que ele era o Messias mesmo? Eu acho que não era. E a conversa estava indo por aí. Quando se aproxima um homem muito simples, com a roupa muito rota, de chinelo, né, de sandália, se aproxima e fala: posso caminhar com vocês? Pela lei, sim, pode, vamos caminhar juntos. Então, eis que 2 deles, 2 discípulos, neste mesmo dia, no mesmo dia da aparição a Madalena do sepulcro, estavam caminhando para uma aldeia distante, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam e debatiam. O próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Posso andar com vocês? Pode. Aí sabe o que Jesus fez? Ele falou assim: do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? Como se ele não soubesse. E aí eles são arrogantes, dizem: você não sabe? Você é o único que não sabe o que aconteceu? Crucificação, coisa horrorosa. Aí eles narram com detalhes, né? Com detalhes, assim. A crucificação horrorosa que teve, a dor, o sofrimento. Você não sabe? Jesus responde assim: não estou sabendo, não. É de Jesus que vocês estão falando? Pergunta Jesus. É esse? Não, mas eu sei que ele não falava uma coisa assim. Ele não falava de amar ao próximo. Ele não falava uma coisa assim de que meu reino não é deste mundo. Não tinha umas coisas assim que ele falava. Aí, num bom mineirês, Jesus foi mudando o rumo da prosa, né? Foi mudando o rumo da prosa. Daquela conversa que estava difícil, tensa, só sobre dor, só sobre o sofrimento, Jesus começou a trazer um outro nível de conversa. Mas ele não falava de amor também? Mas ele não falava de compaixão também? Falava. Então, aí foi mudando o ambiente mental, né? Jesus caminhava junto com eles, mas os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Madalena estava impedida pela dor. Os companheiros estavam impedidos pela falta de fé. Né? E eram discípulos. Eram aqueles que conviviam junto, hein? Conviviam junto, ouviam o que Jesus falava, estavam próximos. Mas depois da crucificação, a fé, né? Será que era mesmo? Mas o sofrimento foi tanto. Se ele não conseguiu evitar a crucificação, será que era mesmo tudo aquilo, né? Estavam perdendo a fé. Então os olhos ficaram tampados. É quando os pequenos milagres acontecem na vida da gente, a gente não consegue reconhecer como pequenos milagres, né? Parece coisas do acaso, coisas banais, coisas que aconteceram, mas são pequenos milagres, né? Isso aqui está lá em Lucas 24, 13 e 16. Bom, eles começaram a gostar do peregrino, acharam interessante aquela conversa, foram conversando até a cidade. Quando chegaram na cidade, falaram: você não quer se hospedar conosco? Se hospedar 11 quilômetros ao lado de Jesus. 11 quilômetros, gente, ouvindo a voz de novo, a voz de Jesus não tinha um timbre qualquer. Não tinha um timbre qualquer. O olhar de Jesus não era um olhar qualquer. Eles passaram 11 quilômetros ouvindo o timbre da voz, percebendo o olhar, mas não enxergaram. Então se hospeda conosco. Hospedo? Hospedo sim. Então vamos ceiar aqui, né? Vamos jantar para poder... vamos. Quando Cristo sentou com eles na mesa, e eles se sentaram para ceiar, a época de Jesus, quem partia o pão era o Pai. O Pai partia o pão. Né? Então o Pai era aquele que autorizava começar a comer. Né? Então toda vez que Jesus ia comer com os seus discípulos, ele partia o pão e entregava o pão aos seus discípulos. Era uma forma fraterna de dizer: comunguem comigo.
Quando eles se sentaram para cear, que Jesus levantou o pão, partiu o pão, eles... Jesus, reconheceram na hora. O mestre! Mas aí já não dava mais tempo, né? Voltamos a repetir, Jesus não estava num corpo carnal, então ele não se levanta e sai da mesa. Jesus já não está mais ali. Eles só reconheceram Jesus ao partir do pão. Nem na voz, nem no tom, nem no olhar, nem na maneira de dizer as coisas. Só ao partir do pão. Ou seja, só quando se materializou, quando aquilo foi concreto. Né? Ah, eu consegui o emprego. Agora, isso sim foi presença divina. Né? Ah, eu consegui passar numa prova. Isso sim foi presença divina. Né? Quando se materializa. Enquanto não se materializou, não reconheceu. Não somos nós. Não somos nós com essas nossas dificuldades da esperança, da fé, não é? De ouvir uma notícia no jornal e não pensar, agora vai acabar. Né? Agora o Brasil não tem mais jeito, agora não tem mais jeito o mundo, agora as coisas não tem mais jeito. Essa capacidade de ter a esperança, a confiança, vai tampando os nossos olhos. E aí quando Jesus se apresenta da maneira dele, porque vocês perceberam que ele não se apresentou para Madalena chagado, talvez ela reconhecesse. Talvez se ele se apresentasse para ela ensanguentado, como ela tinha a última memória, talvez ela reconhecesse, não se apresentou. E não se apresentou para eles também não. Apresentou simples, roupa simples, rasgada, não se apresentou também não. É preciso reconhecer Jesus na esperança, na fé, na crença daquilo que você está vendo. Não é exatamente no material. Né? Terceira vez que Jesus se apresenta. Então estavam todos reunidos na casa, portas e janelas fechadas. Jesus se apresenta no meio da sala. No meio da sala. Dizendo, paz convosco, né? Enquanto falavam essas coisas, os discípulos, que coisas que eles estavam falando? Do medo, do pavor, da apreensão, da falta de esperança, do medo de serem mortos. É disso que eles estavam falando. Enquanto falavam essas coisas, ele, Jesus, fica em pé no meio deles e lhes diz, paz para vós. Atemorizados, pensavam estar contemplando um espírito e ficaram amedrontados. Estavam mesmo, não é? Estavam mesmo contemplando um espírito. Só que para eles um espírito não era um espírito bom, poderia ser um espírito do mal. Mas eles estavam contemplando Jesus e ficaram com medo. O Cristo se apresentou no meio da sala, disse paz para vós, que é como ele se apresentava, e eles ficaram com medo. Ele, Jesus, lhes diz, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Então ele se apresenta, eles ficaram amedrontados. Aí o Cristo tem que apresentar o machucado, o ferimento. Olha, sou eu, presta atenção. Né? Maravilhando-se e ainda não acreditando nele por causa da alegria, disse-lhes, tendes aqui algo para comer? Que frase fantástica. Tendes aqui algo para comer? Eles lhe deram uma porção de peixe assado, tomando-o, ele comeu na presença deles. A gente vê a cena e pensa, como é que pode isso, né? Jesus pediu alguma coisa para comer, para poder demonstrar que o corpo perispiritual pode comer, que a traqueia, a laringe tinha estômago, que ele ia digerir aquele peixe? Não, não foi por isso. Jesus pediu alguma coisa para comer, para poder mostrar para eles que Jesus mostra a ferida para que eles tenham confiança e depois senta e fala, vocês têm alguma coisa para comer? Isso é coisa de quem? Amigo. Ele se senta, pega um pedaço de peixe que eles serviram, deviam estar apavorados, mas serviram, e Jesus começa a comer o peixe. A única preocupação, né, não é demonstrar nada aqui a respeito do corpo físico de Jesus, ou perispiritual, seja lá o que for. A preocupação era, acalmem-se. Vocês são meus amigos, nós somos amigos. Aproximação, não é? Vamos comer junto? Vamos daqui para comer? Não é assim que a gente faz? Né?
Toda reunião espírita não tem comida? Tem comida. Qual que é a função? Vamos sentar aqui, vamos confraternizar e comer o peixe. Gente, não chegou aqui e falou, agora eu vou explicar uma coisa para vocês muito séria. Em 2018 vai ter centro espírita que vai falar sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre magnetismo, sobre paz. Não. Não chegou aqui e falou assim, vou dizer uma coisa para vocês. Tem um negócio chamado física quântica, que eu conheço bem, porque eu sou, né? Minha Nossa Senhora. Obrigada. Em todas as matérias que existem, sou especialista em todas as matérias que existem, não. Ou, eu esqueci de falar uma coisa. Senta aí, me ouve. Eu queria dizer, não. O que ele precisava ter falado, ele já falou. Tudo que ele precisava ter dito, ele já tinha dito. Ele não se apresenta aqui para nada, nenhuma explicação. Ele se apresenta para dizer, acalmem-se, vocês estão muito perturbados. Vocês estão com muita angústia. Calma. Calma, senta aqui, vamos comer um peixe. Não é fenomenal? Não é incrível? E o incrível é que nem dá tempo de fazer pergunta nenhuma. Porque ele come o peixe e vai embora. Não é? Nem dá tempo de falar, Senhor, então explica pra gente como é que vai ser agora. Depois disso tudo que aconteceu, para onde é que a gente vai? Ele já tinha falado. Não tem palestra aqui. Tem sentar com os amigos e conversar. Isso é incrível, né? Então, primeira aparição para quem está em sofrimento, para dizer, calma, eu voltei. Segunda aparição para quem está atormentado, né? Está ali entrando naquela vibração de tormento, desespero, angústia, para dizer, calma, eu estou aqui. Terceira aparição para quem está com medo, para quem está assustado, para dizer, vamos comer um peixe. Luciana, você está deixando Jesus muito simples. Não sou eu. Essa passagem tem Lucas 24, 36 e 42. Não sou eu. A preocupação do Cristo aqui é simples. É trazer para perto, né? Eu escuto alguns companheiros me dizendo assim, eu não consigo rezar para Jesus, não. Eu rezo para um mentor mais perto, assim, Doutor Bezerra de Menezes, Joana de Ana. Tá bem, reze para quem você quiser, mas Jesus não está lá. Sentou-se aqui para comer um peixe. Mas Luciana foi com os discípulos e nós somos o quê? Nós somos o quê? Né? Então ele não vai fazer a mesma coisa conosco? Então não é isso, não é aproximar-se de amigos? Né? Mas então assim ele se rebaixa. Não, duvido muito que ele se rebaixe assim. Voltou do madeiro para fazer isso. Então isso aqui tem mensagem aqui. Né? Bom, terceira aparição. Quarta aparição. Não posso continuar falando aparição, vocês já entenderam o conceito, né? Não precisa ficar dizendo por que a gente está usando a palavra aparição. Bom, quando ele se apresentou na casa, que ele comeu o peixe, Tomé não estava lá. Porque estava todo mundo com muito medo, muito assustado. E o Tomé era assim, um saía para comprar alguma coisa, para pegar um pouco de comida, e voltava, depois o outro aqui ia, não ficava todo mundo na rua, estavam assustados, né? Era um por um. Nessa hora, Tomé não estava. Quando Tomé voltou, eles contaram para Tomé o que tinha acontecido. Que Jesus tinha se apresentado, comido peixe. Aí que o Tomé não acreditou mesmo. A gente viu o que aconteceu com Jesus. A gente viu a crucificação, a gente viu o terror, a gente viu aquele sangue todo. Não apareceu para comer peixe com a gente, né? Aí Tomé não duvidou, não acreditou. Exatamente como nós. Exatamente como nós. Eu pego essa água fluidificada que eu deixo ali no finalzinho, e tenho dúvidas. Essa água não mudou a cor, não mudou o cheiro. Não sei, vou levar, mas eu não sei se essa água fluidificada, não sei se isso aqui agora tem remédio, não é? Não sei, eu tomo passe, mas eu não sei se essa imposição de mãos, pode ser que seja alguma coisa, pode ser que não, né? Assim como nós. E aí, então, depois de 8 dias, nós estamos nos 40 dias. Novamente os discípulos estavam dentro da casa e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus, ficou de pé no meio deles e disse, paz convosco. Vocês imaginam o susto que dava, né? Paz convosco. Não abria portas, não abria janelas, se apresentava, paz convosco. Então diz a Tomé, traz o teu dedo aqui, Tomé, e vê as minhas mãos. A primeira vez que ele se apresentou, eles olharam e acreditaram. Então, né? Mas o Tomé, como não estava acreditando, Jesus fala, traz o teu dedo aqui
e põe nas minhas chagas. Né? E aí continua. Bem-aventurados os que não viram e creram, mas ai daquele que mesmo vendo, não acredita. Não é? O problema não é Jesus ter dito isso. Vem cá, toca a minha chaga. O problema é a gente ter que ir lá tocar. Ele dizer não tem problema. Né? O problema é a gente ter que ir. O problema é a nossa dúvida ser tão grande que a gente precisa ir. A questão é, nós seguimos a Jesus, ele é o nosso guia. Mas quando diz assim, é um modelo, é algo a que eu estou caminhando para, isso me mexe nas bases. Como é que eu posso estar caminhando para se o país está dessa forma? Como é que eu posso estar caminhando para se eu estou vendo as coisas acontecerem nesse mundo? Como é que pode estar caminhando para se não é isso que eu estou vendo? Ah lá, Tomé, não estou vendo. Então, Jesus vai dizer, bem-aventurado os que não viram e creram. Mas creram também em quê, né? Em que a gente crê? No que a gente está acreditando? Nessas palavras, nisso que a gente aprende no Evangelho, nisso que a gente aprende na doutrina espírita. A gente está pensando sobre essas palavras, sentindo a vibração do Mestre. Senão a gente fica de olhos fechados, como a Madalena, como os discípulos no caminho de Emaús. E fechar os olhos é, rápido. É muito rápido fechar os olhos. Se eu começo a trazer aqui notícias ruins, em 5 minutos o ambiente muda. Em 5 minutos o ambiente muda. Se eu começar a falar aqui das desgraças que têm acontecido no planeta, é 5 minutos para mudar a vibração. Não é? É rápido. Mas o Cristo veio trazer uma doutrina de libertação. E agora? Não, doutrina de libertação não combina com escravidão. E agora? Ou eu me escravizo na desesperança, no medo e na angústia, ou eu me liberto? Na esperança, na fé, no entendimento, ou é uma coisa ou é outra. As duas não dá. Por isso que às vezes quando a gente vê um espírita falando, eu não acredito em pena de morte, mas em certos casos devia, a criatura ficou com os olhos tampados. Ou ela acredita, ou ela não acredita nisso. Nós não acreditamos nisso. Por que não acreditamos? Porque acreditamos nessas palavras aqui. Não é? Ah, não, mas tem certos casos que... Bom, se tem certos casos que podia, ou é uma coisa ou é outra, né? Então, se nós não acreditamos nisso. Bom, essa foi a 4ª aparição. 5ª, eu gosto muito dessa. Essa eu acho de uma doçura incrível, né? Jesus aparece aos pescadores. Bom, então eles estavam dentro da casa, não tinham mais o que fazer, o suprimento estava acabando, a comida estava acabando, eles tinham que viver. Não podiam mais ficar trancados dentro da casa. E aí o Pedro diz, eu vou pescar então. Eu preciso ir pescar, a gente precisa comer, precisamos continuar a nossa vida. E aí eles dizem, nós vamos com você também, então vamos pescar todos. Né? Então foram. Simão Pedro lhes diz, eu vou pescar. Diz ele, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Passaram a noite com o barco, tentaram pescar, não acharam nada. Ao raiar do dia, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era Jesus. Mas não teve uma vez que ele se apresentou que reconheceram prontamente, né? Jesus estava na praia, eles viram que tinha um homem na praia, mas eles não reconheceram. Então Jesus diz a eles, criancinhas na tradução do Haroldo, né? Mas tem algumas traduções que são queridos. Acaso tendes algo para comer? Parece que Jesus está faminto, né? Acaso tendes algo para comer? Eles não estão reconhecendo Jesus. Mas como eles, pela lei deles, todo peregrino, todo viajante tinha que ser bem recebido, eles respondem, não, Senhor, não temos, que a gente pescou. Senhor, porque não sabe quem é, né? Pescou, não pegamos nada. Aí Jesus vira e fala assim, joga a rede ali. Ô, Luciana, mas eu conheço essa passagem. Conhece. A pesca milagrosa que acontece quando Jesus se apresenta aos discípulos, mas encarnado. Aqui ele está fazendo a mesma coisa depois do madeiro. A mesma coisa. Joga a rede ali. Quando eles jogam a rede e a rede vem abarrotada de peixes, aí eles reconhecem Jesus.
né? E a narrativa é que o Pedro ficou tão desesperado quando viu que era Jesus, que já pulou na água e foi nadando. Né? Nem esperou o barco voltar, porque já foi nadando encontrar Jesus. Mas só reconheceu que era Jesus porque ao jogar a rede e puxar, lembraram-se de quando Jesus disse isso, eles fizeram a pesca milagrosa, o mestre, e saíram correndo, né? Assim que desembarcaram em terra, viram uma fogueira posta, peixes colocados sobre ela e pão. Jesus lhes diz: vinde, comei. Não é bonito isso, né? Então eles vêm correndo, chega na praia, Jesus está sentado na praia, fez uma fogueirinha, tem peixe, tem pão. E sabe o que vem depois disso aqui? O que vem depois disso aqui? Pedro, tu me amas? É aqui, ó. Depois ali, sentado lá da fogueirinha. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, você sabe que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É nesse momento aqui que ele vai dizer para o Pedro: quando era jovem, você ia onde você queria, mas quando você ficar velho, você vai onde você não quer ir. É nesse momento aqui, ó. Gente, não tem nenhuma explicação aqui que Jesus está dando de ciência, nada. Ele se senta na praia, chama aqueles que estavam no barco para comer e acalentar o coração, reforçar a fé, trazer de novo a força, sustentar a esperança. É isso que ele faz aqui. É isso que ele faz aqui, né? Aquele finalzinho do Evangelho de João, olha lá. 21 aqui é 13, 12, e depois 21, 20, é ele falando com Pedro, né? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Olha que... Mas isso aqui é muito delicado, não é? Isso aqui é muito delicado. A gente pensa assim, mas Jesus poderia tudo. Poderia ter sido isso aqui mediunicamente. Poderia ter sido de uma outra forma. Jesus poderia ter se apresentado, mas de N outras maneiras poderia. Ele tinha muitas formas de fazer isso. Qual foi a forma que ele encontrou? Que ele escolheu o melhor. Sentou-se, pegou um peixe, pegou um pão e conversou. Então, quando a gente pensa assim, mas Jesus muito lá distante, não existe essa distância. É por isso que a Madalena, quando fala Raboni, mestrezinho, e traz para perto, traz aquela confusão depois, né? Que o Dan Brown vai lá escrever o tal do Código da Vinci, fazendo uma grande confusão com relação a isso, acreditando que ela e Jesus tiveram uma filha, aquela confusão que o autor faz, né? Por quê? Porque ela não acredita nesse Jesus longe, ela traz para perto. É perto, é amigo, é comendo peixe aqui. E dizendo palavras que a gente tem até hoje e respeita, não é? Respeita as palavras de Jesus, né? Bom, esse aqui foi o 5º momento. Eu gosto muito desse. Esse momento eu acho de uma delicadeza impressionante. Sem espetáculo, sem cena. Percebe, gente, que também não é no meio de multidão, não é no meio de muita gente, é próximo dos amigos, né? É para dizer no pé do ouvido, é para comer alguma coisa perto, é delicadamente, né? É delicado. E aí a sexta, chamada de 500 da Galileia, né? 500 mais ou menos, né? Essa narrativa aqui, o Humberto de Campos faz ela brilhantemente no livro Boa Nova. Falei. No livro Boa Nova, os 500 da Galileia. Que momento é esse aqui? Na última aparição de Jesus, então, dentro da casa, Jesus diz aos discípulos assim: agora vai até a Galileia, vá até um monte que eu orava. Eles foram. A gente imagina que um espírito da envergadura de Jesus impregna o ambiente, né? Com a vibração. Se o Chico impregnava o quarteirão da casa, né? Chico Xavier impregnava o quarteirão da casa, e quando a gente chegava perto da casa começava a chorar, a gente imagina que o Cristo, com a voz, a vibração, a intenção e o olhar, manteve impregnado por bastante tempo nesse planeta nosso, né? Ao passar por aqui. Esse monte, lá na Galileia, estava impregnado pelas vibrações do Cristo, né? Então os discípulos foram para lá para orar, rezar.
Saudade de Jesus, né? Saudade. Vamos lá rezar. E algumas pessoas foram junto. Saudade também. Queriam lembrar do Jesus, queriam ouvir a voz dele de novo, queriam estar ali naquele ambiente, naquela vibração. Mais ou menos 500 pessoas, vindas de todos os lugares, tal, sentaram-se ali e estavam ali. Estavam ali sentindo, né? Pensando em Jesus, orando. E então Jesus se apresenta. Agora sim. Agora ele se apresenta para muitos e agora é a última aparição. Essa aqui vai ser a última, né? Agora são as últimas palavras de Jesus no planeta Terra. É esse momento aqui, não é o madeiro. Então, 5 aparições para os próximos amigos, para sentar e comer um peixe, para sentar e comer um pão, para tirar a escama dos olhos, e uma aparição geral, né? Então a passagem é assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes ordenara. Ao vê-lo, ele se apresenta, em um dado momento ele se apresenta, ao vê-lo o reverenciaram, mas alguns duvidaram. Deve ter sido a gente, né? Então até hoje tentando resgatar esse momento, né? Porque estava todo mundo rezando. Ô, gente, a gente também, né, tem que pensar. Há 2000 anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar em coma, UTI, voltar dos mortos, né? Então, realmente, devia ser uma cena muito difícil para elaborar se você não tivesse um coração aberto. Se você não tivesse um coração aberto, como é que você vai entender que alguém que foi crucificado, levou espada, né, lança no peito, viu sangrar e aparece em todo esplendor? Realmente, né, alguns duvidaram. Não foi fácil, mas alguns já o reverenciaram, né? Aqui ele faz todo o discurso, né? E de tornai discípulos de todas as nações, pregai o evangelho em todos os lugares. Aqui ele fala para todos, né? Ele diz do evangelho para o evangelho chegar ao mundo, para o evangelho ultrapassar as fronteiras. Esse é o momento, né? E de pregai, fala do que vocês viram, fala do amor de Deus. Não é? Preguem, expressem. Aqui é o momento de falar o evangelho. Agora vem a última frase, finalzinho do evangelho de Mateus. Essa sim é a última frase de Jesus estando conosco, né? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação da era. Ou até o fim dos séculos, em algumas traduções. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação da era. Finalzinho do Evangelho de Mateus, as últimas palavras. Mateus 28, 16, 20. As últimas palavras. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação da era. Mas a gente lembra do perdoai-lhe, Pai, eles não sabem o que fazem. Por quê? Por que a gente lembra do madeiro? E tão somente do madeiro? Porque ouvir isso aqui é sinal de amizade, isso aqui é sinal de laço. Isso aqui é sinal de aliança. Não é? Eis que estarei convosco todos os dias. Isso aqui é dito pelo Espírito, governador do planeta. Então não são palavras que a gente pode riscar. Não deve ter sido dito de forma leviana. Todos os dias é todos os dias, não é de vez em quando, nem alguma vez. E até o fim dos séculos. Ou seja, para sempre. Ouvir isso aqui faz com que a gente abra o coração e entenda, a gente tem um amigo que nunca nos deixa sozinhos, porque são todos os dias, e esse amigo estará conosco em qualquer prova, em qualquer expiação. Assumir isso aqui, a gente tem que mudar o comportamento, né? A gente tem que mudar o comportamento. A gente tem que passar a mudar a vibração mental. Para assumir isso aqui, a gente precisa repensar. E aí a gente não quer. Eu prefiro deixar o madeiro. Ah, mas tá vendo? Ela sofreu. Vão ficar presos no sofrimento. Bom, temos essa escolha. Mas as últimas palavras foram de libertação e amizade. Não, sem dúvida nenhuma, acabou. Essas são as últimas palavras. Aí sim. Aí o Cristo não se apresenta mais, acabou os 40 dias. E agora é com a gente. Já comeu o peixe, comeu um pedacinho de pão, deu a mensagem, agora é conosco. Mas estarei junto, né? Bom, 6 aparições, cada uma com uma representatividade. Vocês viram que nenhuma com caráter profético,
nenhuma para dizer coisas que ele já não tinha dito, não repetiu nada do que já tinha dito, nenhuma para mostrar grandeza, para explicar como é que ele estava aparecendo para os discípulos, não. Todas as 6, mais as 5, as 6 também, né? Mas em especial as 5, para dizer, calma, por que você está sofrendo? Por que tanta angústia? Eu estou aqui. Né? E aí a gente vai finalizar com a mensagem do Emmanuel, chama-se O Amigo Oculto, está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Falando daquela passagem do caminho de Emaús. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário, aquilo que a gente tinha dito. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Muito parecido com a gente ultimamente, muito parecido. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Gente, a gente lê com muito cuidado isso aqui, né? Doutrina espírita não é doutrina de sofrimento, pelo amor de Deus. Falou lá que exaltou o sofrimento. Não é no sentido de sofram para então serem felizes, né? É no sentido de entendam que o sofrimento tem um significado. É isso que a doutrina diz. Há um significado, nós vamos compreendê-lo e vamos caminhar. E vamos para frente. Não é exaltar no sentido de que bom que eu estou sofrendo para poder ser feliz, né? Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes e seus apelos mais doces. São aqueles peregrinos que aparecem no meio do caminho e oferecem um livro, dá uma mensagem para ler, fala de uma palestra, convida para alguma coisa. Né? Essas pessoas que aparecem no meio do caminho fazendo convites. Né? Quem partilha por um momento do banquete da cruz, banquete, o Emmanuel chamou de banquete. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Não os desampara enquanto não os contempla seguros e livres. O Evangelho de Jesus é de libertação. E a última palavra é: estarei convosco todos os dias. Então, quando a gente se sente muito sozinho, muito desamparado, muito perdido, né? Muito sem esperança, muito sem força, é para esses momentos mesmo que Jesus se apresenta de forma, né? Na maioria das vezes a gente não enxerga, mas se a gente tiver olhos de ver, se começar a desenvolver os olhos de ver, a gente vai perceber esse viajante, né? Esse peregrino, que a todo instante, a todo momento estará conosco, nós não temos para onde correr. Esse é o nosso pastor, ele é como um imã. Jesus é como um imã. Nós podemos tentar sair da vibração de Jesus, mas não conseguimos. Chegará o momento em que a gente vai se render. Né? Então, acredito que a gente vai experimentar uma alegria infinitamente maior do que esse sofrimento que a gente vem buscando e patinando nele, né? Amigos, o que a gente queria trazer hoje era isso, esses 6 momentos que o Cristo se apresenta. Está nos evangelhos, como a gente colocou, Mateus e João, mais especificamente. Né? Nós temos aqui na casa um grupo de estudos, que é o grupo do Evangelho, não é, Gê? O Gê está ali atrás, o pessoal do grupo está ali também. Acontece toda
sexta-feira, 7h30 da noite. Se vocês quiserem me participar, a gente estuda o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então a gente vai deixando esse chocolate derreter na nossa boca e vai comungando com Jesus, né? Do pão, do peixe, senta com ele na mesa e deixa ele falar conosco, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos vocês.